Olá, como vai? Meu nome é Carlos Romfeld, sou criador do Desenvolvimento Neurocriativo DNC e do Milionário Neurocriativo. Nós vamos agora falar sobre a parte 4 de mecanismos cerebrais e como funciona o Desenvolvimento Neurocriativo DNC. Vocês se lembram no último vídeo, né? Vamos fazer uma recapitulação rápida. A pressão emocional, não é? Onde ficam acumuladas todas as emoções ruins, geram expectativas, e a primeira grande expectativa é atender ao alívio que nós precisamos. O nosso subconsciente quer o alívio disso. Com isso, nós utilizamos o quê? A nossa interação, quer dizer, nós interpretamos que a realidade vai atender à expectativa desse alívio, certo? E que nós nos expressamos por atos e palavras de tal maneira que nós consigamos este alívio, ou defender a nossa sardinha, como eu já falei anteriormente. Bom, nós temos esse outro mecanismo, onde nós constantemente, o nosso subconsciente constantemente, ele faz a leitura e a interpretação de nossas habilidades versus o desafio. O desafio é qualquer coisa. Acordar e ver que a esposa da gente está com TPM. Você entra em pânico, nós não temos habilidade nenhuma para enfrentar esse desafio. Ou então, um novo dia de trabalho, um chefe bravo, uma palavra que nós não entendemos, alguma coisa que não deu certo, nós não temos dinheiro para comprar o que nós queremos ou pagar o que nós queremos e assim por diante. O tempo todo, o nosso subconsciente ele faz esta leitura. Habilidades versus desafio. Então você pode fazer a leitura. Dependendo da tua pressão emocional, você pode fazer a leitura de situações que você antes encarava normalmente como algo muito maior do que a sua habilidade é capaz de lidar hoje. Então a leitura é a seguinte: ou a sua habilidade é menor do que o desafio, ou a sua habilidade é igual ao desafio, você encara numa boa, ou a sua habilidade é muito maior do que o desafio. E aí, dependendo do perfil, podem acontecer duas coisas. Se você tem um perfil acomodado e a tua habilidade está muito tranquila, o desafio é pequenininho, você se acomoda mais ainda, tá? E você faz menos ainda do que precisa fazer. Se o seu perfil não é de acomodado, é de líder, uma pessoa que tem que fazer o tempo todo, o que acontece? Você se desmotiva, você fica crítico, você fica rabugento, você começa a arrumar encrenca com todo mundo, por quê? Você se sente entediado, você se sente subutilizado e você acha que não estão te aproveitando da maneira que poderiam aproveitar. Por quê? A sua habilidade é muito maior do que o desafio. Interessante, não é? Agora, quanto maior a pressão emocional, mais tendenciosa é essa interpretação. O que faz o desenvolvimento neurocriativo DNC? Vocês lembram quando eu expliquei o mecanismo do aprendizado da primeira infância? Que nós estávamos lá brincando, não é? Todos nós brincando, e não prestávamos atenção, e as palavras iam sendo faladas, as frases iam sendo repetidas, e os assuntos iam sendo colocados dentro da rotina normal da casa. De vez em quando vinha alguém e falava: fala mamãe, fala papai, não. Até os 8 anos são mais ou menos 100 mil nãos, né? E assim por diante, né? Você se familiarizou com isso, porque isso foi sendo repetido de tempos em tempos, né? Então, audição sugestiva. Segundo, palavras e frases-chave. Terceiro, repetição espaçada. Né? E depois trabalhar com as múltiplas inteligências. Estas 4 coisas, estas 4 técnicas, elas funcionam para o nosso aprendizado, não só na primeira infância, como durante a vida inteira. É assim que nós aprendemos. Tanto o que existe de bom, quanto o que existe de ruim que causa pressão emocional. Ok? Então, o que é o DNC?
Pela primeira vez na história da humanidade, e isto é verdade, vocês podem pesquisar, uma pessoa conseguiu, um cientista conseguiu, e este sou eu, através de pesquisas, através da observação de pessoas, através do estudo dos motivadores humanos. Eu sou teólogo também, eu estudei filosofia, eu estudei antropologia, todas as disciplinas que têm a ver com o ser humano e seus motivadores. Nós estudamos, não só eu, como uma grande equipe que eu coordenei, durante quase 30 anos. Juntando o tempo de testes e tudo, nós passamos dos 30 anos. E testamos e testamos e testamos muitas vezes. Até que nós tivéssemos um mecanismo perfeito e coeso. E principalmente que funcionasse todas as vezes, da maneira mais simples possível. E que sempre apresentasse resultados. Então, pela primeira vez se uniu essas 4 técnicas que existem separadamente, se uniu em uma mecânica, em uma ferramenta que utiliza unidas as 4 técnicas e que apresenta o resultado que nós precisamos. E qual é o resultado? Esta ferramenta, ela age sobre a pressão emocional, aliviando a pressão emocional, aliviando, cortando, tirando emoções daqui de dentro. E consequentemente, se a pressão emocional alivia, você equilibra todo o processo. Quanto menos pressão, menos expectativas, menos tendenciosa é a sua interpretação e mais você vai se sentir no fluxo, as suas habilidades em equilíbrio com os desafios. É muito simples. Nós utilizamos o mesmo mecanismo que gerou a pressão emocional, utilizamos o mesmo mecanismo para aliviar essa pressão emocional. Isto é feito com ferramentas muito simples. Um audiobook e um e-book, que vai passar para vocês os conceitos necessários para aliviar. O que nós fazemos? Nós colocamos conceitos novos. Lembra que a pressão emocional é gerada por emoções ruins? Nós vamos colocar emoções boas, conceitos bons, conceitos motivadores, conceitos fortalecedores, conceitos que vão se contrapor ao medo, que vão se contrapor à angústia, à depressão, à ansiedade. Então nós vamos utilizar o mesmo mecanismo que ocasionou estes problemas para retirar esses problemas. O que nós vamos fazer? Pare e imagine comigo. Imagine um aquário, aquele aquário pequeno assim, aquele redondinho assim, bujudinho. Tá? Coloque um pouco de óleo, derrame óleo nesse aquário. Depois pega um balde de água e começa a jogar. O que vai acontecer? A água vai levantar o óleo, não vai? Quanto mais água você põe, mais o óleo levanta. Se você encher de água até transbordar, o que vai acontecer? O óleo vai transbordar e só vai restar água limpa dentro do aquário, certo? Isso em qualquer recipiente. A mesma coisa nós vamos fazer hoje. Quando você utilizar o desenvolvimento neurocriativo, o processo que vai ser criado é esse. Você está com o teu cérebro cheio de óleo, o óleo das emoções negativas, do medo, da depressão, da angústia, do pânico e assim por diante, frustração, baixa autoestima, medo de dizer não, procrastinação, todas essas coisas que te trazem essas angústias todas. Está cheio de óleo ali. O que você vai fazer usando o DNC? Você vai jogar água limpa, baldes e baldes de água limpa, coragem, ética, amor, ver o mundo com outros olhos, ver o mundo com otimismo e assim por diante. Tá? Você vai pegar baldes e baldes e baldes de água pura, limpa, cristalina e vai jogar. E o que acontece? O óleo vai até que ele sai do recipiente. A mesma coisa. Você vai jogar emoções boas, conceitos bons,
você vai jogar compreensão para o subconsciente, utilizando o mesmo mecanismo que ele conhece. Mas aí você fala para mim, mas isso aí é balela. Porque eu já fui num monte de palestras, eu já fui no Tony Robbins nos Estados Unidos, eu já assisti fulano, ciclano, beltrano, eu já andei em cima de brasas de fogo, eu já fiz N coisas e a minha vida não mudou. Claro que não mudou e não poderia mudar. Imagine o seguinte, pressão emocional, angústia, confusão dentro de você. Os estímulos, eles são externos. Uma palestra, um livro, um filme, tá? Ele faz o quê? Ele te estimula de fora para dentro. Muito boa a mensagem. Você recebe, mas você aqui dentro não consegue processar, porque tem angústia, tem confusão, tem medo, tem falta de entusiasmo, tem depressão, tem negativismo, tem um monte de coisa. Então como você consegue pegar uma boa coisa, processar aqui dentro, lutar contra você mesmo e todas essas emoções que estão te limitando, que estão te causando sofrimento, e transformar isso em algo produtivo e mudar a sua vida? Muito poucas pessoas conseguem isso, e você sabe disso. Quantas pessoas você conhece que conseguiram mudar a vida, sendo que elas estavam angustiadas com depressão de uma maneira como essa? A não ser que seja um milagre, é uma outra solução. Você tem duas possibilidades, você tem o DNC e você tem o milagre. Um dos dois vai resolver. No caso do DNC, você conta com muito mais coisas. Você conta junto com o milagre também. Porque essa técnica quem inventou foi Deus, faz parte da formação do ser humano. E se você é um ser humano global, você é um ser humano também espiritual, você vai ter a ajuda do espiritual, a ajuda do universo, a ajuda do divino, junto com uma técnica natural, desenvolvida pelo próprio Deus. E você vai conseguir resolver a sua situação de angústia e depressão. Por isso que até hoje você não conseguiu resolver. Você pega água suja e joga aonde está sujo, o que vai acontecer? Ou você tem um negócio sujo e você joga água limpa, o que vai acontecer? Vai se misturar. Então você tem que vir com a linguagem certa. Por quê? Com a linguagem certa e com a técnica certa, a água limpa vai entrar da maneira que ela deve entrar, não se misturando com o que tem, vai jogar o que não presta fora e vai dizer para você, agora você pode, agora você está motivado, vamos à luta que vai dar certo. E vai dar certo. Então, por que dá certo o desenvolvimento neurocreativo? Porque é uma técnica 100% natural. Ela sempre funciona, porque foi assim que você aprendeu a falar português. Você sabe falar português? Você sabe falar inglês? Você sabe se comunicar com os outros? Você consegue trocar o seu trabalho pelo teu salário? Você consegue ser um empreendedor? Você consegue tudo isso e muito mais? É porque essa técnica dá certo, que foi assim que você aprendeu. Então, da mesma maneira, você vai utilizá-la para limpar o que existe dentro de você. A partir daí, você está motivado de dentro para fora. Antes, a vida inteira, você tentou se motivar de fora para dentro. Hoje vai ser diferente. Vai ser de dentro para fora. Utilizando o DNC, você consegue liberar essas coisas. Jogar o óleo da sujeira toda para fora. Ficar com água limpa e motivado naturalmente de dentro para fora. E aí sim, você pode pegar palestras, você pode pegar cursos, você pode pegar livros, você pode pegar conteúdos, você pode ir até a missa, você pode ir ao culto e pela primeira vez se sentir uno com Deus. Pela primeira vez se sentir o quê? Dono da sua própria vida, em condições de tocar a sua vida para frente e enfrentar o que você nunca conseguiu enfrentar anteriormente. Por quê? Porque você voltou a ser, em termos de motivação, em termos de cérebro, como você era quando era criança, que você achava que tudo era possível. É isto o que o DNC faz por você. E funciona, porque senão você não estaria me ouvindo e compreendendo, porque o mecanismo é o mesmo. Um abraço, até a próxima.